Bom, esse é o primeiro vídeo da série de vídeos de revisão para o concurso e vou começar falando a partir de um texto de Candiotto 2017 sobre os ecossistemas, né? O texto se chama Ecossistemas Brasileiros, Degradação e Potencialidades e foi publicado na Revista Brasileira de Pós-Graduação. Eu vou explorando alguns tópicos que eu anotei durante a leitura para que possa gerar algumas reflexões a partir desses tópicos. Bom, acho que daria para começar falando sobre a grandeza da biodiversidade brasileira. O autor pontua que somos um dos maiores países mega diversos, né, na questão da biodiversidade, possuindo muitas espécies de angiosperma, de mamífero, de peixe de água doce e ainda mais muitos anfíbios e aves, né? Além de muitos répteis. Ou seja, o Brasil tem um grande nível de biodiversidade já conhecida e, infelizmente, muita coisa se perdeu e ainda vai se perder por conta do acelerado processo de devastação ambiental que acontece no país. Enfim, em linhas gerais, o Brasil é extremamente biodiverso e, por si só, isso deveria ser motivo para que as tratativas da proteção ambiental e da conservação do nosso território, da nossa natureza, elas fossem realizadas mais enfaticamente, coisa que não acontece, como a gente vê o Estado, os entes privados e a sociedade em geral acaba se deixando levar por um ideal de progresso que progride apenas em termos burros, de uma economia atrasada, no sentido de preservação, e acaba deixando de lado o nosso bem mais valioso, que é a natureza, né? Então daria para começar a reflexão a partir disso. Dando continuidade, os autores desse texto, eles colocam como fator muito importante para entender a questão dos ecossistemas brasileiros fazer uma leitura sistêmica da nossa realidade, ou seja, um tratamento dos ecossistemas na sua dinâmica complexa, na sua dinâmica completa, e não apenas de maneira separada. E dessa forma faria-se uma leitura ecológica, né? Uma leitura que implica uma percepção de como os ecossistemas estão tanto conectados entre si, os ecossistemas brasileiros, na sua escala geral, né, na sua escala macro, quanto nas suas interconexões dentro dele mesmo. Então, a proteção tem que levar em conta tudo isso. As árvores, os animais, as pessoas, o solo, as matérias minerais, as matérias orgânicas, em sua confluência, em sua complexidade, que atua tanto em interação com os outros ecossistemas quanto na sua própria lógica interna. Então, isso seria pensar ecologicamente os ecossistemas. E aí mostra-se fundamental também para entender a melhor maneira de tratar a questão dos ecossistemas brasileiros. Dessa forma, eles colocam que os ecossistemas, né, são uma realidade integrada e complexa, com dimensões variáveis e fatores bióticos e abióticos. Não só aquele grande território com suas características específicas que podem ser vistas de longe e determinam um certo clima e um certo ritmo de vida, mas sim por toda a sua complexidade. Seguindo nessa questão da complexidade de dentro dos ecossistemas, um autor citado nesse texto, que é o Porto Gonçalves, alerta para a importância da cultura de diferentes grupos étnicos na configuração desses ecossistemas. Ele traz esse ponto para nos lembrarmos de que há milhares de anos pessoas habitam esses ecossistemas e têm sua influência atuando nele, de forma menos impactante em termos comparados com hoje, mas mesmo assim atuantes. E isso leva-nos a pensar que algumas árvores,
alguns posicionamentos dos animais, alguns ritmos que acontecem nesses ecossistemas tiveram influência ao decorrer dos milhares de anos da atuação humana por esses povos, por essas etnias que ali habitaram. Então, a presença humana deve ser considerada sempre. Além disso, o autor continua nas suas citações a trazer um importante geógrafo brasileiro, o Aziz Abdo Saber, que em 2006 pontua que cada ecossistema combina 3 componentes principais, e eu vou trazê-los aqui. Então, fazendo referência a ele, o primeiro é o suporte ecológico, né, que seriam os aspectos geológicos e geomorfológicos. O segundo, a composição biótica, as plantas, animais e outros seres vivos. E terceiro, as condições climáticas que justificam a permanência das formas de vida existentes nesses ecossistemas. Então, o Aziz já trazia, né, essa combinação, assim como eu vim comentando antes, do meio físico, o meio biótico, as condições climáticas e toda a confluência desse sistema para formar esse ecossistema. Escapando um pouco agora para as questões da natureza por si e trazendo aspectos sociais desse tratamento, né, de como a natureza é tratada agora pelos aspectos sociais, o autor ele enfatiza durante todo o seu texto que de nada adianta existir tudo isso, toda essa natureza, toda essa complexidade, esses ecossistemas, se o gerenciamento político de poder que ocorre, né, na instância nacional ou internacional, que tem influência ali naqueles ecossistemas, não for realizado de maneira ecologicamente direcionada, poderia dizer assim. Ou seja, tudo isso precisa e deve ser levado em conta pelas relações internas de poder que existem na sociedade. Então, se um ecossistema é preservado ou devastado, se um ecossistema é priorizado ou não, isso acontece por relações de poder, por relações políticas e interesses que são determinados por entes externos, muitas vezes aquele ambiente onde o impacto vai acontecer, né? Então, as relações de poder permeiam esse texto e devem ser sempre lembradas aí quando for realizar uma análise da questão ambiental, tanto no Brasil quanto no mundo. Seguindo, fazendo uma reflexão agora pela ótica do social, o autor também nos lembra da questão da desigualdade e de como a questão ambiental é atravessada, assim como muitas outras questões sociais, é atravessada pela desigualdade dentro do nosso país. A desigualdade afeta quem vai sofrer primeiro os ônus desse desenvolvimento econômico brasileiro, onde vão chegar os recursos, para quem a natureza vai servir, né? A natureza cuidada, a natureza respeitada, qual vai ser o maior impacto da devastação, quais são os povos, as localizações, os territórios que vão ser primeiramente atingidos, porque no final das contas todos eles serão atingidos nesse ritmo. Então, isso vai ser importante para a gente entender a dinâmica da desigualdade na questão ambiental. Ou seja, enquanto uns destroem a natureza para servir o seu próprio interesse econômico, o seu próprio bem-estar, outros que não possuem poder nem econômico nem político sofrem mais rapidamente o ônus dessa devastação. Seguindo, agora pensando na questão da gestão ambiental, o autor ele nos lembra que para aqueles que trabalham com isso, deve ser fundamental manter um plano, né, um planejamento para que essa gestão tenha um ritmo contínuo, uma gestão que independa de governo e sim seja uma política voltada para os interesses do Estado ou internacionais, se for o caso. Então, a gestão ambiental ela deve manter uma perspectiva de crescente preservação, de crescente conservação e deve ser estruturada num ritmo que não possa ser abalada por crises políticas ou crises econômicas. Ou seja, ela deve ser prioridade dentro de um governo, dentro de um país.
Entretanto, na realidade nacional brasileira, vemos que o planejamento ambiental, o controle, os cuidados, a conservação, preservação, etc., tanto por parte dos entes privados, que só possuem interesses econômicos, quanto por parte do governo, é algo que parece que é mera obrigação. Apesar do Brasil possuir uma legislação ambiental robusta, na prática, nota-se que a nota-se que as ações, em busca da efetivação dessa política, elas são fracas e elas não são fortes, não são contínuas. Ou seja, por que eu digo isso? Porque percebemos um retrocesso, por exemplo, na lei de 2012, se eu não me engano, é política florestal, onde o governo, perante uma legislação de 1965, pôde regredir, ou seja, uma legislação já da ditadura, o governo de 2012, ele implantou novas medidas, onde, por exemplo, os limites da proteção de um território, eles foram reduzidos. Então, isso é um retrocesso e isso vai contra o que eu havia dito anteriormente na questão da planejamento, da continuidade de uma gestão que vise a preservação ambiental no Brasil. E com tudo isso, por exemplo, relatórios de impacto ambiental e estudos de impacto ambiental, eles acontecem, mas eles mostram como apenas algo forçado, algo que é realizado por mero atendimento à lei, não por um interesse realmente em entender e melhorar como as condições daquele território, daquele ambiente podem ser preservadas, melhoradas, recuperadas. Então, tanto os entes privados, as instituições, quanto os entes públicos não atuam como deveriam nesse sentido. E agora, para finalizar o raciocínio e esse primeiro vídeo, o autor traz algumas ações, que poderiam ser realizadas aí, pensando na preservação e na conservação da natureza brasileira, de seus recursos e do ecossistema brasileiro, Ele traz, eu vou trazer os tópicos aqui. O primeiro deles seria expandir e qualificar ações para o desenvolvimento da agricultura orgânica e principalmente da agroecologia, pensando na produção alimentar e na relação da qualidade e da autonomia do campo, que é uma questão que atravessa historicamente o Brasil aí, desde a sua independência até antes. Continuando, ampliar as estratégias de recomposição florestal e repovoamento da fauna com espécies nativas, e aquela questão da valorização das espécies nativas brasileiras, que também atravessa muitas áreas aí do conhecimento, tanto da biologia, da farmácia, enfim, preservar o que está aqui dentro, porque tem coisa muito forte, muito poderosa aqui em termos de cura, de medicamentos, e recompor isso e dar aquela devida atenção é extremamente importante, E fazer análise, discussão e apontamento de formas de transformar os resíduos em recursos. Ele fala também que é importante, no caso da reciclagem e da logística reversa e etc. Diminuição da demanda, diminuição do descarte, diminuição do plástico, por aí vai. Otimização do uso de energia e da água mediante as chamadas ecotécnicas, que seria parques eólicos aí, que tem sua questão também, usinas hidrelétricas, geotérmicas e por aí vai, nesse sentido. Tudo tem que ser feito de maneira crítica, porque apesar desses serem recursos renováveis, eles não são isentos de impacto. Tudo precisa ser feito uma análise quais são as vidas que serão impactadas, com o uso dessa produção de energia. Seria mais importante ou menos impactante realizar uma implantação de ecotécnicas A, B ou C, depender do lugar, depender da população e por aí vai. Nada pode ser feito só no impulso. Além disso, fala sobre o turismo nas áreas rurais, no caso o turismo como meio de conscientização e de conservação ambiental, para levar
a educação ambiental para a população e, ao mesmo tempo, trazer o lazer. E fazer uma pesquisa, né? Porque essa é uma revista de pós-graduação, então um dos objetivos do texto é dar ideias, né? Explorar caminhos de pesquisa para os pós-graduandos aí. Ele fala sobre pesquisa, né, nas unidades de conservação de produção integral e uso sustentável, né? Seria uma coisa mais específica aí para quem está estudando isso. Enfim, encerra aqui o vídeo de revisão. É isso, é nóis.